Vamos iniciar a prece com o tema Para as Mães que Oram Sozinhas pelos Filhos, uma prece de força e esperança, conforme solicitado. Divino e amado Mestre Jesus, neste instante em que nos voltamos a Ti em oração, elevamos o pensamento com humildade e confiança, buscando o amparo dos espíritos de luz que nos cercam com amor e sabedoria. Que nossas palavras alcancem os planos superiores e sejam acolhidas pelos mensageiros do bem, que trabalham incansavelmente pela paz dos corações aflitos. Hoje dirigimos nosso clamor sincero por aquelas mães que muitas vezes em silêncio choram e oram sozinhas pelos filhos. Mães que sustentam o lar com fé, que mesmo diante da ausência de apoio humano, encontram força na espiritualidade para seguir adiante. Que essas mulheres sejam envolvidas por uma aura de luz e serenidade, sentindo-se amparadas pelo Teu infinito amor, ó Mestre amado. Senhor Jesus, envolve essas mães com a Tua misericórdia, fortalecendo seus corações para que não desanimem diante das provas que enfrentam. Que elas sintam o consolo do Teu Evangelho, que é fonte de esperança e renovação. Que cada lágrima derramada em oração se transforme em bênção. Que cada súplica silenciosa encontre eco nos corações dos espíritos elevados que velam por nós. Amigos espirituais, vinde em auxílio dessas mães que lutam em silêncio. Que cada uma delas receba a visita bondosa de um espírito protetor que as inspire, que as conforte nas horas de cansaço, que as auxilie a manter o equilíbrio emocional diante das dificuldades da maternidade. Que esses espíritos amigos possam também amparar os filhos por quem elas oram, guiando-os pelos caminhos do bem, afastando-os das sombras da ilusão e da rebeldia. Sabemos, Senhor, que cada espírito encarnado tem uma trajetória própria e que os desafios vividos por mães e filhos são, muitas vezes, compromissos de resgate e aprendizado mútuo. Mas também sabemos que nenhuma oração sincera se perde, que nenhuma prece feita com fé deixa de ser ouvida. Por isso te pedimos que derrames luz sobre esses lares onde uma mãe ora sozinha, para que esse lar se transforme num templo de paz, onde a Tua presença se faça sentir mesmo nas horas mais difíceis. Mestre amado, consola os corações que se sentem desamparados. Que nenhuma mãe se sinta só em sua jornada, pois sabemos que nunca estamos sozinhos quando temos fé. Que essas mães percebam os sinais do Teu cuidado, por meio de um gesto, uma palavra, uma inspiração que surja como resposta à sua prece. Que elas possam compreender que o amor de mãe é força espiritual poderosa, capaz de atravessar fronteiras invisíveis, de tocar o íntimo do espírito dos filhos, mesmo quando esses parecem distantes ou indiferentes. Que elas mantenham a confiança de que o bem plantado hoje, mesmo que em solo pedregoso, florescerá em tempo oportuno, segundo as leis divinas. Rogamos também pelos filhos que são motivo dessas preces, que eles possam ser tocados pela luz do arrependimento, pela inspiração do bem e reencontrem o caminho da retidão. Que cada passo deles seja iluminado pela intercessão silenciosa de suas mães, que tanto os amam
e os querem ver felizes no caminho da verdade. Que o amparo espiritual se estenda sobre os lares onde há sofrimento, incompreensão e conflitos entre mães e filhos. Que os laços espirituais sejam fortalecidos pelo perdão e pela paciência, virtudes ensinadas por Ti, Senhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde aprendemos que o amor cobre a multidão dos pecados e que a indulgência é um dos pilares da verdadeira caridade. Neste momento de oração, depositamos aos Teus pés, ó Jesus, os sentimentos dessas mães que, mesmo cansadas, se ajoelham em espírito e rogam luz para os filhos do coração. Que a prece que agora elevamos seja um fio de luz a ligar o coração da mãe ao coração do filho, onde quer que ele esteja, e que essa luz seja instrumento de proteção e despertar espiritual. Pai de infinita bondade, volvemos novamente o pensamento a Ti, com o coração tocado pela dor e pela esperança que habitam o íntimo das mães que oram sozinhas. Mulheres que se levantam todos os dias com coragem, sustentadas apenas pela fé, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. Que elas recebam, neste instante, a bênção do consolo espiritual, que vem como bálsamo suavizar suas aflições mais profundas. Há mães que enfrentam noites em claro, pensando nos filhos que se distanciaram da luz, que escolheram caminhos de sofrimento e que, mesmo assim, continuam amando com a mesma intensidade, sem julgar, sem condenar, apenas pedindo em silêncio que a misericórdia divina os envolva e os traga de volta à paz. Que essas mães sejam fortalecidas em sua resignação, compreendendo que o tempo de Deus é sempre justo e que o amparo espiritual jamais lhes falta. Espíritos benfeitores, auxiliai essas mulheres em suas jornadas. Que cada uma delas, mesmo que em meio à dor, encontre no Evangelho segundo o Espiritismo a direção segura, o alimento da alma, o lenitivo que acalma e fortalece. Que, ao abrirem suas Bíblias e livros de prece, sintam a presença sutil de um espírito amigo a lhes acariciar a fronte, a segurar suas mãos trêmulas, a sussurrar em seus corações: coragem, filha, não estás só. Que essas mães possam compreender que a oração tem um poder imensurável, que seus pensamentos elevados alcançam os espíritos de seus filhos e semeiam neles inquietações do bem, chamadas silenciosas à consciência, convites sutis ao retorno. Mesmo quando a mudança demora a se manifestar no plano material, que essas mães confiem nas transformações que já ocorrem no plano espiritual, pois toda súplica é trabalho silencioso da luz contra a sombra. Jesus, nosso irmão e guia, inspira essas mães a se manterem firmes, ainda que o mundo diga o contrário, ainda que tudo pareça sem solução. Ensina-as a silenciar o desespero com a confiança, a substituir o medo pela fé, a trocar a angústia pela vigilância constante no bem. Que possam fazer do seu lar um pequeno altar, onde cada oração, cada gesto de bondade, cada renúncia silenciosa seja um ato de amor que reverbera nos céus. Rogamos também por aquelas mães que sofrem com a ausência física dos filhos, seja pela distância geográfica, por vínculos rompidos, ou mesmo pela desencarnação.
Que a saudade não se torne desespero, mas ponte luminosa de gratidão e lembrança afetuosa. Que em suas preces encontrem alívio e sintam como suave brisa a presença espiritual de seus filhos, que as visitam em pensamento e emoção, mesmo sem palavras. A Ti, Senhor, entregamos também aquelas mães que têm filhos em sofrimento moral, presos em vícios, em desequilíbrios ou em enfermidades da alma. Que o magnetismo do amor maternal seja canal de cura e transformação. Que a vibração da fé seja capaz de abrir caminhos onde só havia pedra e que as atitudes perseverantes no bem inspirem os filhos ao reencontro com a própria essência espiritual. Concede a essas mães o dom da paciência, pois sabemos que nenhuma regeneração acontece de um dia para o outro. Tudo tem seu tempo sob a tua sábia condução e é preciso saber esperar sem desesperar, caminhar sem reclamar, semear mesmo quando a terra parece árida. Que elas possam recordar os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos convida ao perdão incessante, à esperança que nunca morre, ao amor que jamais exige recompensa. Que essas mães sintam-se amparadas pela falange do bem, por espíritos elevados que as auxiliam em suas tarefas de educação e proteção espiritual. Que nos momentos de esgotamento, uma intuição suave lhes traga paz. Que nas horas de angústia, um pensamento elevado lhes devolva a fé. Que mesmo quando estiverem ajoelhadas em lágrimas, saibam que há mãos invisíveis a lhes sustentar. Que jamais percam a certeza de que a espiritualidade opera, ainda que os olhos não vejam. Que aprendam a confiar como quem planta sem pressa de colher, sabendo que os frutos surgirão doces e plenos na hora justa, conforme o merecimento e a evolução de cada espírito envolvido nessa jornada. Senhor de ternura infinita, que a tua luz continue a envolver, como manto protetor, cada mãe que ora sozinha pelos filhos. Que essa luz penetre as sombras do medo e da solidão, iluminando os recantos mais íntimos do coração materno, onde habitam esperanças muitas vezes não ditas, mas profundamente sentidas. Que essas mães encontrem em ti a companhia silenciosa e fiel, que nunca falha, mesmo quando todos ao redor parecem ausentes. Há mães que carregam no peito dores que não têm nome, porque não encontram com quem partilhar. Que elas possam encontrar refúgio na espiritualidade, abrigo nos ensinamentos de Allan Kardec, consolo nas palavras dos espíritos superiores que nos ensinam no Livro dos Espíritos, que toda dor tem propósito e que todo sofrimento suportado com fé é instrumento de elevação espiritual. Envia, Senhor, os teus mensageiros de luz a cada um desses lares, que tragam a vibração da serenidade, da coragem, da harmonia. Que onde houver inquietação, se instale a calma. Que onde houver desânimo, brote a confiança. Que essas mães se sintam tocadas pela tua presença, como se ouvissem em sua intimidade: estou contigo, mulher de fé, o teu amor não será em vão. Mestre Jesus, que conhece as dores humanas como ninguém, intercede por essas mães diante do Pai. Que possas visitar-lhes os pensamentos,
e pacificar-lhes o íntimo. Que cada uma perceba o valor imenso da prece, não apenas como pedido, mas como ponte, como elo, como ato de amor incondicional. Que compreendam que, mesmo em silêncio, estão construindo caminhos de luz para os filhos, tijolo por tijolo, com suas lágrimas transformadas em esforço diário de persistência. Permite, Senhor, que cada mãe encontre força interior para enfrentar os julgamentos do mundo, que muitas vezes não compreende sua dor. Que elas não se sintam menos valorizadas por orarem sozinhas, pois o que realizam em silêncio tem o eco da grandeza espiritual. Cada oração é uma semente lançada no campo da eternidade, e o bem que fazem hoje se converterá em frutos benditos na existência futura. Aos espíritos amigos que trabalham pela regeneração da humanidade, pedimos que visitem especialmente os filhos dessas mães, que esses jovens, crianças ou adultos recebam o amparo invisível da espiritualidade protetora, que sejam intuídos no sono, que recebam inspiração para escolhas mais justas, que tenham a consciência despertada para a responsabilidade espiritual da própria existência. Senhor da vida, onde houver uma mãe ajoelhada em oração, que ali se estabeleça um santuário de amor. Que essas mães sintam o peso da responsabilidade, não como fardo, mas como missão sagrada. E que possam perceber, mesmo nas noites mais longas, sinais da Tua presença. Um alívio súbito, uma lembrança afetuosa, uma resposta inesperada, uma renovação de ânimo que não sabem de onde vem, mas que vem de Ti. Que sejam firmes no propósito do bem, que não desistam da prática do Evangelho no lar, mesmo quando tudo parecer contrário. Que a leitura dos ensinamentos do Cristo, ainda que feita sozinha, seja suficiente para atrair os bons espíritos e criar uma atmosfera de paz, onde a presença espiritual se faça viva e transformadora. Espíritos elevados, sustentai essas mães em suas tarefas silenciosas, muitas vezes incompreendidas. Que elas não busquem reconhecimento terreno, mas compreendam que o olhar divino tudo vê e tudo registra. Que cada gesto de carinho, cada renúncia, cada oração feita em lágrimas tenha valor imensurável diante das leis divinas que sempre recompensam o esforço no bem. Que a fé dessas mães não seja abalada pelas aparências. Que saibam esperar, confiar, agir com sabedoria e persistência. Que estejam atentas às pequenas conquistas dos filhos e saibam valorizar cada passo de retorno ao caminho da luz. Que possam ver além das quedas, além dos erros, além da dor. Que tenham o olhar de quem ama com os olhos do Espírito, compreendendo que o amor verdadeiro educa, espera, guia e ampara sem exigir retorno. Bondoso Jesus, derrama sobre essas mães que seguem orando sozinhas pelos filhos a luz que não se apaga, a esperança que não se desfaz, a paz que não se abala. Que essas mulheres que tantas vezes caminham sem saber como prosseguir, descubram em Ti a fonte inesgotável de fortaleza e consolo. Que possam sentir no mais íntimo de seus corações a certeza de que não foram esquecidas nem pela espiritualidade nem por Ti,
que és o amparo de todos os que sofrem com fé. Senhor, muitas dessas mães têm vivido dias em que a única força para continuar vem da prece. Que esse hábito sagrado se transforme em elo diário com os bons espíritos que velam por suas casas. Que cada palavra sussurrada na solidão, cada pensamento de entrega e confiança forme uma corrente luminosa que as ligue ao mundo maior, onde não há solidão, onde tudo vibra no amor e na justiça de Deus. Há mães que não sabem mais o que pedir, mas continuam orando. Mães que não veem mudanças, mas seguem acreditando. Mães que, mesmo não compreendendo os desígnios divinos, escolhem continuar de joelhos, sustentadas pela fé. Que essas mães sejam acolhidas com carinho pela espiritualidade maior, que sejam envolvidas por espíritos de luz, que compreendam sua dor e multipliquem sua coragem com passes de energia e inspiração silenciosa. Que possam, ao ler o Evangelho, sentir as palavras do Cristo ganhando vida dentro de si. Que os ensinamentos sobre perdão, resignação, humildade e caridade se tornem atitudes concretas em seus lares. Que aprendam a transformar o ambiente com vibrações de paz, que escolham palavras brandas, que ofereçam o exemplo vivo da perseverança, mesmo quando os filhos se mostrem indiferentes ou distantes. Amigo Jesus, que essas mães compreendam que, por mais que pareçam sozinhas, são parte de uma missão espiritual grandiosa, pois não apenas educam filhos da terra, mas conduzem espíritos imortais em processos de reajuste, crescimento e evolução. Que saibam que cada esforço de amor e disciplina, cada gesto de renúncia e firmeza contribui para o despertar espiritual de seus filhos, ainda que esse despertar leve tempo para se manifestar. Pedimos que essas mães também cuidem de si, que entendam que, para cuidar de seus filhos com sabedoria, precisam zelar por sua própria saúde física, emocional e espiritual. Que procurem momentos de recolhimento, que se permitam sentir a presença dos seus mentores, que busquem nos estudos doutrinários a renovação de suas forças e na oração coletiva, mesmo que virtual, a sensação de pertencimento à grande família espiritual que as acolhe. Que os filhos, objeto de suas preces, recebam essas energias como sementes espirituais. Que o espírito de cada um se torne receptivo ao bem, à mudança, à reflexão. Que os filhos aprendam com o tempo a valorizar a presença dessas mães que nunca desistiram, mesmo diante das adversidades. Que mesmo os mais endurecidos um dia reconheçam o amor invisível que os sustentou e protegendo-os de tantos males. Senhor, que as mães que oram sintam-se vistas por Ti, que saibam que sua fé move forças que ultrapassam o entendimento humano. Que suas lágrimas são recolhidas pela espiritualidade superior e convertidas em bênçãos, que sua fidelidade ao bem jamais será esquecida, e que o bem que realizam em silêncio se estenderá como herança espiritual aos seus filhos e àqueles que os cercam. Que nenhuma dessas mães desista de amar, que nenhuma delas permita que o desânimo apague o fogo sagrado da sua missão. Que continuem firmes, alimentadas pela certeza de que, em algum ponto do tempo,
tudo se encaixa, tudo se justifica, tudo se esclarece à luz da verdade divina. Espírito de luz que nos orienta e fortalece. Neste instante sagrado em que unimos nossos pensamentos em prece, rogamos com humildade pelas mães que, em sua solidão aparente, mantêm acesa a chama da fé por meio da oração. Que essas mulheres dotadas de uma força espiritual silenciosa e admirável recebam do alto as bênçãos que têm buscado com tanto amor e persistência. Que seus lares sejam verdadeiros templos de luz, sustentados pela confiança em Ti e pela prática do bem. Sabemos que a maternidade é um campo de provas e de expiações, mas também de aprendizado e redenção. Por isso, Senhor, que essas mães compreendam o valor de cada instante vivido com seus filhos, mesmo os mais difíceis. Que saibam que, mesmo diante das tempestades, a serenidade pode habitar em seus corações, pois aquele que confia em Deus jamais está desamparado. Mestre Jesus, inspira essas mães a continuarem orando, mesmo quando tudo parecer sem resposta. Que confiem na força da constância, na sabedoria do silêncio, na caridade de continuar amando sem impor, esperando sem cobrar, guiando sem prender. Que possam perceber que o verdadeiro amor não exige aplausos nem reconhecimentos, pois ele se basta em sua pureza, como o amor que Tu nos ensinaste com Teu exemplo. Que cada prece elevada ao céu se transforme em luz e proteção para os filhos. Que sejam protegidos em suas jornadas, afastados das influências inferiores e tocados pelo chamado interior à renovação. Que seus caminhos sejam clareados pela inspiração do bem, e que seus corações sejam amolecidos pela lembrança do amor de suas mães. Que mesmo os mais rebeldes sintam, no mais íntimo do espírito, o chamado à transformação, motivados pela presença invisível e constante da oração materna. Amigos espirituais, não permitais que essas mães desanimem. Ajudai-as a perceberem os pequenos sinais de progresso, os gestos de carinho, os momentos de calma, como bênçãos que indicam que o amparo divino está agindo. Que aprendam a ver a ação do alto nas entrelinhas da vida, nos detalhes do cotidiano, na intuição súbita, no abraço inesperado, no reencontro afetivo. Abençoa, Senhor, cada lágrima que cai dessas mães, pois nenhuma é em vão. Cada gota é um testemunho silencioso de fé e entrega. Que essa entrega se transforme em força espiritual, capaz de sustentar não só suas próprias almas, mas também os caminhos de seus filhos. Que, no tempo certo, cada semente lançada por meio da oração floresça em frutos de paz, reconciliação, aprendizado e amor duradouro. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da maternidade, por mais desafiadora que seja. Que essas mães saibam que foram escolhidas com amor e que cada experiência é uma oportunidade de crescimento mútuo. Que suas vidas se tornem exemplos de fé ativa, de esperança viva, de caridade verdadeira, mesmo quando vividas na discrição da rotina e na solidão do silêncio. E, por fim, que essas mães compreendam que seu esforço espiritual é parte de um plano maior, que colabora com a regeneração do mundo. Que suas preces não apenas ajudam seus filhos, mas elevam o planeta,
contribuem com a harmonia universal e participam, ainda que sem saber, da construção do reino de Deus entre nós. Assim seja.